Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês está cansada de ouvir, mas eu não canso de repetir, porque às vezes chegam pessoas novas aí, né? E isso é muito jóia, muito legal. Vamos lá, hoje continuar aprendendo da Palavra de Deus, esse momento gracioso da gente parar e meditar um pouquinho, calmar o coração, refletir um pouquinho na Palavra de Deus, isso é muito precioso. Hoje é Êxodo capítulo 23, a parte 2, episódio 233, a terceira temporada, onde estamos vendo o livro de Êxodo capítulo por capítulo. Se possível, leia o capítulo 23 com calma, em oração, depois vem para cá, para nós juntos meditarmos um pouquinho nesse capítulo, tá bom? Então vamos lá. O grande fato aqui é que os israelitas precisavam lembrar a relação de dependência em que se encontravam para com Deus. Deus os libertara da escravidão, fornecera-lhes comida, dera-lhes além disso vinho, azeite, e acima de tudo, o que eles pudessem pedir ou pensar. Deus era o provedor e é o provedor. Por meio dos 3 grandes festivais anuais dessas festas, foi dada uma tríplice segurança contra o esquecimento desse fato. As festas eram memoriais para eles se lembrarem de tudo que Deus havia feito. Manter os festivais era perceber a relação e fortalecê-la pelo reconhecimento prático. Considere então comigo, meus queridos, cadê aquele caderninho de anotação? Pegou lá? Se não pegou, corre lá, pega lá uma caneta para você anotar aí. A festa dos pães asmos era uma festa judaica diretamente ligada à festa que comemorava a saída apressada dos israelitas do Egito e todas as dificuldades associadas ao êxodo no deserto. Na verdade, a celebração da festa dos pães asmos seguia imediatamente a Páscoa e era indissociável a ela. Elas estavam relacionadas. Depois havia a festa da liberdade, versículo 15. Nessa conexão, o pão sem fermento é o ponto enfatizado, para ser comido por 7 dias, uma semana inteira no início do ano sagrado. Essa festa dos pães asmos. Como lembrete, tudo isso sugeriu o quê? A escravidão passada, a opressão tirânica do Egito, a condição sem esperança antes que Deus olhasse para eles. Sugeria também a libertação passada, a noite pascal, os pães asmos, o acompanhamento da primeira festa pascal, a comida, tudo era uma consideração muito secundária quanto à liberdade que estava em questão. Deus os libertou da escravidão para que pudessem servi-lo como seu povo de uma forma livre. O fermento da malícia e da maldade deveria ser buscado e eliminado. Era essa a representação do pão sem fermento. Enquanto eles mantivessem isso, a liberdade era apenas um privilégio nominal. A festa das colheitas ou a festa das semanas também, chamada posteriormente de festa de Pentecostes, lá em Atos 2, onde aconteceu o Pentecostes, né? E é comemorada hoje com o nome Shavuot. E Deus, não sei se essa é a pronúncia certa do hebraico, tá? Mas Deus queria que seus filhos olhassem para frente e assim ele faz da primeira bênção uma semente na qual estão envolvidas outras. Essa dádiva da comida, do alimento, da provisão era uma dádiva de Deus, mas a cooperação deles era necessária, era para ser o fruto, não a criação de seus trabalhos. A familiaridade, ela gera esquecimento com a mesma frequência com que gera desprezo. Um lembrete necessário de que o trabalho humano pode no máximo trabalhar a matéria-prima de Deus.
Essa festa aqui, que era chamada da festa da recolha das colheitas também, ou festa das cabanas, ou festival dos tabernáculos, como diz lá em Levíticos 23, do versículo 33 ao 36, e hoje eles comemoram com o nome de Sukkot, né? Então, para obter o seu alimento, o homem é constantemente lembrado de que ele deve ser um cooperador de Deus. E a terceira festa era a festa da última colheita, e essa aqui que eu acabei de falar. À medida que o ano passa, ele exibe cada vez mais a bondade e a generosidade de Deus. Exige sempre um novo reconhecimento daquele amor que dá liberalmente e não repreende. A liberdade, ela é um grande dom. A capacidade de trabalhar para o próprio sustento, assim também o alimento, o meio pelo qual essa capacidade pode ser exercida. E além de tudo isso, Deus dá todos os frutos da terra em sua estação própria, para que o homem, por meio de seu trabalho, encontre não apenas saúde, mas felicidade. Estes festivais têm mais do que um interesse histórico. Eles ensinam as mesmas verdades de antigamente, mas para os cristãos o seu significado ele é intensificado. O pão ázimo ali, o pão sem fermento, ele está associado ao Calvário, liberdade da tirania do pecado. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, como há essa relação. E ligado a tudo isso está o nosso festival das primícias, Cristo, as primícias. Ele fez o nosso alimento pelo dom do Espírito lá no Pentecostes. A festa da colheita ainda não chegou para nós, mas podemos nos alegrar nela por antecipação. Leia lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. O festival final ele é descrito para nós por João no Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. Bem-aventurados aqueles que com vestes lavadas de branco compartilharão a alegria daquela festa da colheita. Capítulo 23, versículo 20 ao 33, nós vemos algumas promessas e avisos, advertências. Estes concluem ali o livro da aliança. As promessas seriam que um anjo os guiaria, mas esse anjo ele não é um anjo comum ou um anjo criado. Ele é repetidamente identificado como o próprio Jeová, com o nome de Deus. A sua natureza essencial estava nele. Ele é um com Jeová, mas distinto dele. Não mera uma personificação, mas uma hipóstase real, né? Nós vemos aqui uma teofania, né? Nós vemos o anjo como Logos pré-encarnado, o Cristo revelado no Antigo Testamento. Ele é o guia de Israel, ele é o Filho de Deus. A mesma pessoa divina que agora está conduzindo muitos filhos para a glória. Aquele que se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 22, nós vemos uma defesa contra os inimigos. Se Israel obedecesse à voz de Deus e fizesse tudo o que Deus dissesse, seus inimigos seriam considerados os inimigos dele também. E os adversários daquele povo seria também adversário de Deus. Lembra lá em Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O caminho para a conquista estaria preparado. Deus enviaria seu medo diante dos israelitas. Olha que expressão no versículo 27. Também Deuteronômio declara isso, que Deus colocaria o pavor, o medo sobre as nações que estavam abaixo de todo o céu. Aquelas nações inimigos começaram a temer Israel, porque sabiam que no meio deles havia um Deus poderoso. Há um pressentimento de derrota no coração dos inimigos de Deus, especialmente quando a igreja é enérgica e destemida ao fazer o seu trabalho. Deus também enviaria vespas diante dos israelitas, essa é a expressão e a tradução usada em muitas Bíblias, versículo 28, para expulsar os cananeus de seus fortes castelos, daquelas fortalezas onde eles viviam. Para nós, não parece haver nenhuma boa razão para tomar essa declaração de outra forma que não seja literalmente.
E tomada de forma literalmente, as vespas, elas podem ser consideradas como uns tipos de aliados providenciais e secretos da cooperação de Deus em sua providência e na realização de seus propósitos. Muitas vezes por meio de coisas insignificantes em si mesmas. Sim, Deus trabalha sob a sua direção secreta para o avanço de seu reino e a derrota daqueles que se opõem aos seus projetos, de 1 milhão de maneiras invisíveis. Quão encorajadora é essa reflexão, meus amigos. A providência de Deus está assim auxiliando o trabalho daqueles que lutam sob a capitania do Cristo ressurreto. O indivíduo em sua guerra contra o mal de seu próprio coração, a igreja em seu conflito com o mal do mundo, desfruta de uma promessa semelhante a essa. Se Cristo inspira, sem ele, o capitão do exército do Senhor dá sinal para avançar. Com ele, se ele, o capitão do exército do Senhor, dá o sinal para avançar, as nossas vitórias são certas. Por mais numerosos, por mais poderosos que sejam os nossos inimigos carnais, espirituais, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. A conquista seria dada por partes. Deus expulsaria seus inimigos antes deles, pouco a pouco, é o que diz o versículo 30. A razão dada é para que a terra não fique assolada e os animais do campo não se multipliquem contra ti. O método era sábio, sem dúvida tinha seus perigos, mas a idolatria remanescente ela tenderia a se tornar uma armadilha para o povo de Israel. A demora na extirpação dos cananeus teve, portanto, seu lado de prova e funcionaria como um teste. Em outros aspectos, foi atendido com muita vantagem, e isso tornaria a conquista mais completa. Isso permitiria aos israelitas consolidar, organizar e proteger as suas posses à medida que eles avançavam. Impediria a multiplicação das feras do campo, e tudo isso é bastante análogo ao método de Deus de nos conduzir à nossa herança. A lei do pouco a pouco vale aqui também. Pouco a pouco o cristão ganha vitória sobre o mal no seu próprio coração, e esse coração é santificado. Pouco a pouco o mundo é conquistado para Cristo. De nenhuma outra maneira é possível uma conquista completa. Deus prometeu ali ao povo de Israel bênçãos materiais, versículos 25 e 26. Na terra para o qual os estava conduzindo, Deus daria ao povo de Israel abundância de comida, água, tiraria as doenças dos meios deles, e ele disse: eu sou o Senhor que te sara, lá em Êxodo 15, 26. Ele abençoaria grandemente seus rebanhos, as suas manadas, e prolongaria seus dias até o fim, conforme Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. As bênçãos da nova aliança, elas são predominantemente espirituais. Olha lá em Efésios 1:3. No entanto, mesmo sob ela, a piedade é proveitosa para todas as coisas, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, a piedade ela tem uma tendência natural de promover o bem-estar aqui nessa vida temporal também. Uma medida tão ampla de prosperidade como a prometida no texto poderia resultar, no entanto, apenas da bênção divina direta sobre aquele povo. E a forma absoluta da expressão, ela responde ao caráter absoluto da exigência que vinha: obedeça a minha voz e faça tudo o que eu falo. Versículo 31. Ficando aquém da obediência ideal, Israel também ficou aquém da plenitude ideal da bênção. Deus prometeu expansão dos limites. Apenas uma ou duas vezes esse máximo de posse foi tocado por Israel. A falha no cumprimento da condição impedia o cumprimento da promessa. O destino da igreja também é possuir toda a terra, meus queridos. Veja que os israelitas não poderiam servir a outros deuses, é o que diz o capítulo, e por outro lado, eles deveriam derrubar
totalmente os deuses, os ídolos e quebrar as suas imagens. Onde Jesus vem, ele vem para reinar. Ele não divide esse reino com nenhum outro. Nenhum rival será tolerado ao lado dele. Nós não podemos servir Deus e a Mamon, Mateus 6,24, a Deus e aos modismos, 1 João 2,15 ao 18, a Deus e as nossas próprias concupiscências, 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 2,20. Eles não deveriam fazer aliança com os cananeus. A lição ensinada é que os cristãos devem buscar suas amizades, suas alianças, os seus cônjuges, etc., em um lugar também onde há aqueles que temem a Deus. Isso é importante também. Beleza? Então a gente fica por aqui. Eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos continuar aqui no capítulo 23. Um abraço. Fique com Deus. Caminhe com Ele. Não largue Ele, independente da luta. Fica firme. Aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida eterna. Um abraço. Tchau, tchau.